Estamos vendo o livro do profeta Sofonias. Abra lá a sua Bíblia. Primeira mensagem, além de uma introdução, de uma boa introdução que nós demos, e eu sei que às vezes algumas informações meio técnicas, mas que se fazem necessárias para situar o livro, né? Contextualizar. Você começa a ler um livro, você precisa saber assim, onde ele se situa, né? Qualquer livro, você vai pegar um livro, você precisa saber assim, que momento que o autor escreveu, senão muita coisa você perde, você não sabe o que está acontecendo. E nós fazemos isso com Sofonias, e depois falamos um pouco então desta justiça que Deus vai iria exercer aqui sobre Judá, versículos 2 e 3, na verdade, sobre toda a humanidade, a partir do versículo 4, mais especificamente sobre Judá e Jerusalém, indo até o versículo 13, e nós já vimos também que ele inseriu ali já o chamado Dia do Senhor, que é o grande tema de Sofonias, assim como foi com Joel também, e nós veremos um pouco mais sobre isso a partir do versículo 14. Nós vimos então que Sofonias mostrando a justiça de Deus contra toda a humanidade, depois contra Judá e contra Jerusalém, mais especificamente, por causa de 3 pecados, 3 tipos de idolatria que eles estavam cometendo. Ele cita aqui Baal, cita Moloque, cita aqueles que adoravam as estrelas, como os assírios assim faziam, e depois também ele fala de 3 grupos mais específicos de pessoas, terminando com aqueles, né, os influenciadores do rei, depois todos os ricos ali, os comerciantes que ficavam na porta dos peixes negociando, a porta ficava a norte de Jerusalém, e depois terminando com essas pessoas que eram inúteis, né, eram complacentes, só ficavam agarrados à borda do vinho. Nós explicamos o que é essa expressão, o que essa figura significa. Eu estava essa semana vendo uma reportagem, eu gosto muito de esporte, né? Então um time lá de Atlanta, nos Estados Unidos, fez um uniforme em homenagem a Martin Luther King, porque ele é de Atlanta. E aí na hora me veio à mente aquela famosa frase dele, e eu lembrei exatamente desse último grupo de pessoas, dos inúteis, né? Porque foi Martin Luther King que disse que o que o preocupava não era o grito dos maus, o que o preocupava era exatamente o silêncio dos bons. Os maus sempre vão gritar, o duro é quando os bons se calam. E parecia que era isso que acontecia aqui, né? As pessoas estavam simplesmente dizendo: bom, o Senhor nada fará, nem bem nem mal, vamos deixar a vida aí ir tocando e ver o que acontece. E a profecia vem exatamente contra essas pessoas também. Agora no versículo 14, e nós veremos até o capítulo 2 e versículo 3 na mensagem de hoje, o que Sofonias vai abordar neste trecho é que o dia do Senhor ele é ao mesmo tempo certo e ao mesmo tempo iminente. Quando nós dizemos que o dia do Senhor é iminente, significa que ele pode acontecer a qualquer momento. É muito interessante, Sofonias começa a sua profecia no versículo 14 dizendo assim: o grande dia do Senhor está próximo. Isso acontece em diversos profetas. Obadias, Jeremias, Joel fala 3 vezes o dia do Senhor está próximo. Na verdade, aqui no versículo 7, ele já falou: cale-se diante do soberano Senhor, pois o dia do Senhor está próximo. Está sempre próximo. Acontece que os profetas às vezes têm aí 100 anos de diferença de um escrito para outro. E aí talvez, passados 100 anos, um profeta diz assim: bom, o dia do Senhor está próximo. Aí o leitor pensa: não, mas há 100 anos já estava próximo. Está próximo, estava próximo há 100 anos ou está próximo agora? A ideia é que sempre está próximo o dia do Senhor, porque pode acontecer a qualquer momento. Então, ao mesmo tempo que essa profecia, né, e nós estamos meio que tentando dar uma cronologia para esses 4 profetas, embora Joel é difícil de datar o livro, ninguém tem muita certeza quando é escrito, mas Miqueias, nós vimos, acontece em 700 a.C., Sofonias 622 para frente ali, um pouquinho, talvez um pouquinho antes, porque depois da reforma ali que Josias fez, como nós vimos na primeira mensagem, e Abacuque, ele está praticamente vendo o exército babilônico chegando e escrevendo o seu livro. Ele está quase assim, olhando o pessoal chegando e escrevendo. Então a proximidade cronologicamente, claro que um dia a mais é um dia a menos para a chegada do dia do Senhor. Por outro lado, no sentido de que
ele é iminente, sempre está próximo, sempre está próximo. O que ajuda a nos entender isso um pouco, essa proximidade do dia do Senhor, são duas palavras no Novo Testamento, duas palavras gregas, que ambas são traduzidas como tempo na língua portuguesa. Mas o grego tem a palavra kairos e a palavra cronos. Cronos nós sabemos, vem de cronologia. Cronos tem a ver com o tempo em si, a passagem do tempo. E nós dizemos que cronologicamente amanhã vai estar mais próximo à chegada do dia do Senhor do que hoje. Como hoje está mais próximo do que ontem. Porque é o cronos, é o tempo. Então, cronologicamente falando, um dia que se passa, estamos mais próximos da intervenção divina final na história. Agora, kairos, logicamente falando, se tivesse uma palavra como essa assim, ontem estava tão próximo como hoje, como tão próximo como amanhã. Porque é a questão de que a qualquer momento pode acontecer. Então algumas pessoas falam, né, tem aquelas pessoas que mais gostam de olhar os eventos no Oriente Médio do que na Bíblia. E aí cai uma palha lá no Oriente Médio, todo mundo começa a falar assim, bom, agora Jesus pode voltar porque aconteceu isso. Bom, Jesus sempre pode voltar a qualquer momento na história. Não precisa acontecer nada lá no Oriente Médio, porque a volta de Jesus é iminente. Na verdade, Paulo achava que isso ia acontecer na época dele. Paulo diz lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, né, primeiro os mortos ressuscitarão em Cristo e depois nós os que estivermos vivos. E não tinha ONU, não tinha chip, não tinha nada dessas coisas, e Paulo já falava, bom, pode ser agora. Talvez eu esteja vivo quando Jesus Cristo voltar. Então, kairos, logicamente falando, não precisa de nada acontecer para esse dia do Senhor chegar. Nada. O dia do Senhor vem como um ladrão. Ou seja, a qualquer momento. Claro que cronologicamente nós olhamos para Paulo e falamos, Paulo, você estava 2000 anos equivocado ainda, não foi na sua época, passou um monte de geração, ainda não veio, então cronologicamente Paulo estava ainda 2000 anos adiantado, achando que o dia do Senhor ia chegar na época dele. Mas é por isso que os profetas sempre repetem, o grande dia do Senhor está próximo, ou seja, isso vai acontecer. Ele está determinado, já está certo, não há mais retorno, ele vai acontecer e está próximo. Então o grande dia do Senhor está próximo e logo vem. Ou seja, ele pode acontecer a qualquer momento e está chegando mesmo. Percebe essas duas nuances embutidas nesse versículo? Ele está próximo, aí ele repete, está próximo, duas vezes a expressão acontece, e além de estar próximo, ele logo vem. Ou seja, está próximo no sentido de que sempre pode acontecer. Quando vocês menos esperarem, o exército babilônico está aí. Quando nós menos esperarem, o trombeta vai trombar e pronto. Desculpa, a trombeta vai soar. Nossa, eu consegui. Você perdeu o que eu falei, assista depois da gravação, porque até eu vou assistir para saber o que eu falei. Que eu não... depois que eu falei, o que eu falei? A trombeta vai soar a qualquer momento. Mas nós dizemos, está próximo e logo vem. Bom, esse logo vem, né? Como Paulo também pode estar errado, pode ser daqui 500 anos, pode ser amanhã. Nós não sabemos. Então o grande dia do Senhor está próximo e logo vem. Ouçam. Ou seja, por causa desta proximidade é necessário prestarmos atenção para algumas coisas. Sofonias vai dizer, bom, agora para então, já que o dia do Senhor está próximo, para e ouça algumas coisas, prestem atenção em algo. Na verdade, eu acho muito interessante na Bíblia, uma das matérias que o pessoal mais gosta de estudar é escatologia. Né? Falou escatologia, o pessoal gosta, né? Vamos estudar escatologia. Mas a grande maioria gosta da escatologia para aguçar a curiosidade, para saber o que vai acontecer no fim dos tempos, né? Para dizer assim, bom, eu sei o final da história, alguma coisa assim, né? Será que Babilônia ali, o que será que é, o Império, aquela curiosidade. Mas a Bíblia nunca passa informações escatológicas simplesmente para satisfazer a nossa curiosidade. Pelo contrário, é sempre uma chamada ética, moral, para você prestar atenção nisso que vai acontecer e por causa da escatologia, prestar atenção em umas coisas hoje, agora. Então sempre que a Bíblia fala sobre o retorno de Cristo, o dia do Senhor, alguma coisa escatológica,
Por causa daquela realidade, então ouça e avalie a sua vida. Esse é o propósito de conter escatologia na Bíblia. E é isso que o profeta faz. O grande dia do Senhor está próximo, logo vem. Então pare e presta atenção. Ouça em algumas coisas. E aí ele vai descrever o dia do Senhor. O dia do Senhor será amargo. Até os guerreiros gritarão. Sabe aquele pessoal forte, pronto para ir para a guerra, que não se abala com nada? Aqueles que estão dispostos a resgatar o soldado Ryan lá no meio, mesmo que morra um monte de gente, mas eles vão lá e não, o último soldado, quando tiver possibilidade, a gente vai resgatar ele. Até esse pessoal mais valente possível vai gritar no dia do Senhor, porque não é um exército qualquer que vai. E aí tem uma descrição muito interessante sobre o dia do Senhor. Eu não sei como está disposto o versículo 15 e o versículo 16, o comecinho do 16 na sua Bíblia, mas aí vem quando aparece uma situação de destaque assim, ela muda a estrutura do texto. E de fato aqui na minha Bíblia, no versículo 15, está tudo enumerado como frases que começam com dia, 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 porque há uma repetição sextupla, né, do dia, 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 descrevendo o que é esse dia do Senhor. Sempre com dois adjetivos depois. Sempre com duas maneiras de descrever esse dia, que basicamente são maneiras sinônimas, ou uma palavra mais intensificada do que a outra para descrever esse dia do Senhor. Então ele diz, aquele dia, versículo 15, será um dia de ira. Aí ele começa. Primeiro, no versículo 15 acontece duas vezes essa palavra, né? Aquele dia será um dia de ira. Aí ele começa. Dia de aflição e angústia, dia de sofrimento e ruína, dia de trevas e escuridão, dia de nuvens e negridão, e dias de toque de trombeta e gritos de guerra. Percebe? Dia disso e disso, dia disso e disso, dia disso e disso. Provavelmente o Sofonias está querendo mostrar aqui com estas 6 descrições de dia, 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 dia. O que vem à sua mente quando por 6 vezes você ouve a expressão dia, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia e sexto dia? Lembra que já no primeiro capítulo, Sofonias nos fez lembrar de Gênesis, quando ele falou, versículo 3, destruirei os homens, as aves do céu, os peixes do mar. Lembra que são expressões que aparecem em Gênesis? E agora pela segunda vez, Sofonias está mostrando que o dia do Senhor é a reversão de toda a criação. Aliás, lembra que ele já disse, novamente destruirei a terra, muito provavelmente pensando na primeira vez em que Deus destruiu a terra com o dilúvio. O que Sofonias está querendo passar é que o pecado do homem é capaz de reverter tudo aquilo de bom que Deus criou. Isso que nós fazemos. Essa é a nossa capacidade. As pessoas falam assim, né, usa a sua criatividade para melhorar esse mundo, né, deixa um legado, uma marca neste mundo. Alguma coisa assim para você, né? Não ser esquecido. Está aqui, a capacidade humana, Sofonias está dizendo, a capacidade humana é de pegar aquela criação divina, em que passados 6 dias, antes de Deus descansar, depois do 6º dia Deus olha e falou assim, ficou tudo muito bom, mas aí o homem pecou. E porque o homem pecou, agora o dia do Senhor é necessário. É necessário juízo, é necessário castigo. E é interessante porque, por exemplo, o dia do Senhor é um dia de trevas e escuridão. Lembra a descrição de Gênesis? Antes havia trevas, e disse Deus, haja luz, e houve luz, e agora o dia do Senhor vai ser novamente um dia de trevas. É isso que nós estamos fazendo com os nossos pecados. É essa intervenção divina para julgar a humanidade. Não é à toa que a criação geme, Romanos capítulo 8 diz isso, né? Aguardando a redenção daqueles que amam a Deus, porque até a criação foi sujeita ao castigo do pecado do homem. Isso está descrito também lá em Gênesis capítulo 3, quando Adão recebe o seu castigo. Então será um dia de ira, claro, da ira de Deus sobre essa terra. Será um dia de aflição e angústia. Essa palavra angústia literalmente pode ser traduzida por tribulação. Sabe quando as pessoas falam assim, nossa, eu estou passando por umas dificuldades na vida, estou passando por uma tribulação dura. Assim, você não viu o dia do Senhor, você não sabe o que é dificuldade. Você não quer menosprezar o que as pessoas passam, mas assim,
Rapaz, você não sabe o que é dificuldade, o que é tribulação, o que é angústia. Porque esse é o dia do Senhor. Não quer dizer que nós não passamos dificuldades, não passamos problemas. Mas esse é o dia da tribulação, o dia da angústia, o dia da aflição. É o dia de sofrimento. Ou seja, se há um momento na história em que vai haver sofrimento, é o dia do Senhor. Claro que o povo de Israel já tinha passado por várias lutas, várias guerras, várias batalhas aqui. Várias coisas já tinham acontecido com o povo de Israel, mas Sofonias está dizendo, calma, vocês acharam o Egito difícil passar pela escravidão? Calma. Vocês acham essas guerras contra os filisteus, que vocês viram, mas ganha, perde um, ganha, vocês acham difícil? Vocês acharam a conquista da terra prometida difícil? As derrotas, a derrota que vocês tiveram lá quando Acã pecou. Vocês acham isso complicado? Vai ter um dia realmente de sofrimento para vocês, que é quando Babilônia invadir vocês. Aí vocês vão ver o que é sofrimento. O segundo aspecto do dia do Senhor, como nós já vimos, né, segunda referência, nós talvez podemos pensar, bom, se você já leu sobre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, você pensa assim, aquele lá foi difícil. Quanto sofrimento, quanta dor. Aqueles que passaram por isso, né? A Primeira e a Segunda Guerra Mundial, lutou na guerra? Hein? Lutou na guerra? Eu lutei na guerra? Na Primeira Guerra Mundial? Ah, sim. Lutei bastante. Aqueles que passaram pela guerra pensam, nossa, foi difícil. Não foi fácil, não. Eu lembro lá, quando eu estava, foi difícil, foi complicado. A gente olha e fala assim, a gente não sabe o que é uma guerra, do jeito que vai acontecer no dia do Senhor. Porque aí sim é um dia de sofrimento, é um dia de ruína, um dia de trevas, de escuridão, de nuvens e negridão. É interessante que a descrição no Apocalipse é exatamente isso, né? Que houve trevas por um dos juízos de Deus no Apocalipse, é exatamente isso, né? Que vira uma escuridão total que as pessoas não conseguem ver um palmo à sua frente. E vai ser um dia de trevas, de nuvem, de negridão. Um dia, versículo 16, literalmente aqui, de toque do shofar. Sabe aquele shofar que os nossos, alguns são irmãos, outros não, né? Os pentecostais gostam de usar, né? Nos cultos, aquela coisa. O que era o shofar? Essa trombeta, traduzido para ele como trombeta. Né? O shofar era o toque de guerra do povo de Israel. Quando tocava-se o shofar, todo mundo se preparava para sair para guerrear. Era uma chamada de ajuda, né? Como a trombeta de Susana lá nas Crônicas de Nárnia, se você gosta, né? Tinha a trombeta lá que chamava ajuda. Geralmente vinha gente do outro mundo para lá, né? Do nosso para lá. Mas esse era o shofar, é o toque da trombeta pedindo ajuda. Vai ser um dia em que as pessoas vão ter que lutar. Tá prontos para lutar. Porque vai ser também um dia de gritos de guerras contra as cidades fortificadas e contra as torres elevadas. Você tem que lembrar que naquela época as cidades todas eram muradas, né? Cada cidade era tipo um pequeno reino, uma pequena nação, e ficava murada. E na verdade, literalmente, aqui são os cantos elevados. E cada canto de uma cidade, quando o muro fazia um canto, elevava-se uma torre alta, onde ficavam os vigias que ficavam lá, olhando as sentinelas, vigiando todo o território, as plantações, tudo que ele ficava lá fora, e também contra a entrada dos inimigos, a chegada de alguém. Então assim, esse dia vai ser contra as cidades fortificadas e contra as torres elevadas. Ou seja, o homem pode achar que está muito seguro dentro da sua torre, mas vai acontecer como aconteceu na história do cavalo de Troia. As pessoas todas lá assim, estamos tranquilos aqui dentro. Dentro da nossa cidade fortificada ninguém entra. Mas não contavam com a criatividade do povo de entrar, do exército de entrar dentro de um cavalo ali naquela história. Então, pode achar que está seguro, pode achar que está tranquilo. Aliás, se olhar para o Novo Testamento, o que vai dizer o Novo Testamento? Quando gritarem paz e segurança, então vai acontecer repentina destruição. Isso é 2 Tessalonicenses. Quando gritarem paz e segurança, estamos tranquilos. Tem pessoal aí buscando a paz mundial, né? Não é só as missas que querem a paz mundial, agora todo mundo quer a paz mundial. Então vamos buscar a paz mundial. Quando todo mundo gritar paz e segurança, vai vir repentina destruição. O povo já está muito seguro dentro das suas cidades fortificadas. Vai ser exatamente contra toda essa fortaleza
que era Jerusalém e as outras cidades ao redor. Versículo 17: trarei aflição aos homens, andarão como se fossem cegos, porque pecaram contra o Senhor. O sangue deles será derramado como poeira, e suas entranhas como lixo. Mais uma alusão a Gênesis. Porque se você lembrar de Gênesis 3:19, quando Deus está dando castigo para Adão, o que Deus fala para Adão? Ao pó voltará, visto que é pó, ao pó voltará. E aqui o profeta está dizendo, o sangue deles será derramado como pó, como poeira. Vai ser igual poeira. Sabe esse tempo que estava sem chover em Ribeirão? Levantava, imagina só, aquela poeira que estava levantando aqui. Eu não sabia o que era pior, né? Você dava aquela ventinho para refrescar, aí você refrescava e tinha aquela poeira no seu nariz, né? Aquela coisa toda ruim assim para respirar, mas também para se ventar, aquele calor insuportável. Mas toda aquela poeira que estava na cidade, tinha dia que você abria a janela assim, você olhava e falava, gente, o que está acontecendo? Aí você olhava poeira no ar assim. Eu vi um cara no jornal, na CBN, falando assim, a gente abre a janela e dá para ver o calor. Você via o calor, né? O calor que é uma coisa que você não vê. Você olhava e falava assim, gente, dá para ver aqui o calor. Aquela poeira subindo. Ele está escrevendo, o sangue dele será derramado como pó, como poeira. E as suas entranhas, aquela parte, as vísceras ali dentro, como lixo, ou literalmente como esterco, é a palavra que é usada aqui. Ou seja, não vai valer nada. As suas entranhas, os órgãos, não vai valer nada. Tudo isso por quê? O versículo diz, andarão como se fossem cegos, porque pecaram contra o Senhor. O que o pecado não faz nas nossas vidas? Agora vem o versículo 18 com mais um assim desses, ouçam, presta atenção, que Sofonias está dizendo, chamando a atenção do povo. Nem a sua prata, nem o seu ouro poderão livrá-los no dia da ira do Senhor. Nem a sua prata, nem o seu ouro. Aqui provavelmente o profeta está com duas coisas em mente. Ou uma ou outra, ou as duas. Pode ser que ele esteja pensando na idolatria do povo, que era justamente com ouro e prata que se faziam aqueles ídolos que foram denunciados no capítulo 1. Mas por outro lado, o capítulo 1 já falou também daqueles comerciantes ricos, que tinham possibilidade de usar suas riquezas em prol da nação, mas que estavam lá só querendo ficar bebendo vinho, sem fazer nada, agarrado à borra do vinho, falando assim, não, fica tranquilo, não vai acontecer nada, Deus não vai fazer nem o bem nem o mal. Então é provável que toda essa pecaminosidade do capítulo 1, a idolatria e essa riqueza, mesmo que as pessoas dizem assim, espera aí, está aqui agora minha prata e meu ouro, ou entregando os ídolos, ou finalmente fazendo alguma coisa que preste o seu dinheiro, está aqui. O profeta fala, agora não adianta mais. Agora não vai adiantar. Não é a prata e o ouro que vai te livrar disso. Interessante é porque tem muita gente hoje que acha que prata e ouro vai te livrar disso. Aliás, tem gente que acha que riqueza vai dar um pouco de felicidade para as pessoas. A gente espera isso, pensamento lá do mundo. A gente espera isso, porque eles não têm esperança de outra vida. Triste é quando você vê crente fazendo isso, vivendo a vida simplesmente para ganhar dinheiro, achando que prata e ouro vai servir para alguma coisa na sua vida espiritual. Só quer saber de ganhar dinheiro, ganhar dinheiro. Você fala assim, do que adianta a prata e o ouro no dia da intervenção divina? O que você vai fazer? Um contra-cheque para Deus? Eu vou fazer um cheque aqui, Deus vai aqui, ó, resolvi meu problema. Eu falo, não vai adiantar para nada. Isso. A prata e o ouro não poderão livrá-los no dia da ira do Senhor. No fogo do seu zelo, ou literalmente dos seus ciúmes, que Deus tem. Deus nunca escondeu isso. Disse Israel, você é minha propriedade particular. Não vá se prostituir. Aliás, a idolatria, não era à toa que a idolatria em Israel era chamada de prostituição. Deus sempre falava, né, quando o povo de Israel ia cometer idolatria, era prostituição do povo, porque era uma traição. Se você ler Oséias, o relacionamento de Deus com o povo de Israel é descrito ali como casamento. Se você olhar o Novo Testamento, o relacionamento de Deus com o seu povo, de Jesus com a sua igreja, também é descrito como um casamento. E há uma premissa básica para o casamento: fidelidade.
básica. Todo mundo que entra para um casamento, embora a sociedade queira desconstruir toda essa ideia, e esses casamentos abertos, essas coisas que acontecem, essa promiscuidade toda, mas se você vai casar, é porque você não quer mais ter relacionamento com outras pessoas e só ter com aquela pessoa. Isso é o casamento. Uma parte do casamento. E Deus nunca escondeu que Ele tem. Deus nunca escondeu que Ele tem ciúmes. E por causa deste fogo do seu zelo, desses seus ciúmes, o mundo inteiro será consumido. Pois Ele dará fim repentino. Está vendo a ideia da iminência? Um fim repentino a todos os que vivem na terra. Essa é a descrição do dia do Senhor. O dia do Senhor para Judá, para Jerusalém, era logo a invasão de Babilônia na metade do século V a.C. Estava chegando, estava próximo ali. Esse era o dia do Senhor para Judá e para Jerusalém. Mas lembra que nós temos que olhar esses escritos proféticos, assim como Paulo olhou para o dia do Senhor e disse lá em Tessalonicenses: não se deixe enganar. Tem alguns dizendo aí que eu que escrevi, que o dia do Senhor já chegou. Falei, não tem nenhuma carta minha falando isso. O dia do Senhor ainda não chegou. Ou seja, aquela invasão babilônica, levando cativo todo o povo de Judá, o reino do sul, era só um prenúncio de algo que nós ainda aguardamos, que é muito maior. Uma intervenção divina, que aí sim a gente vai saber o que é Deus fazer justiça nessa terra. E é justamente por algumas frases como essa: pois Ele dará fim repentino a todos os que vivem na terra, que nós olhamos para, como Paulo olhava para isso e diz assim: bom, não aconteceu tudo o que estava na profecia. Porque se o texto dissesse, e todos os que vivem nesta terra, você pensaria, ok, todos que estavam naquela terra de Judá foram levados para a Babilônia cativo. Mas veja o que o texto está dizendo. O texto está dizendo, todos que vivem na terra. E isso não aconteceu naquela época. Foi o dia do Senhor local para Judá, para Jerusalém, o reino do sul, mas não foi o dia do Senhor global, mundial, que nós ainda estamos aguardando. Um dia isso vai acontecer. Então essa é a descrição, tanto da iminência, da chegada do dia do Senhor que está próximo, da descrição dele, um dia de treva, um dia de angústia, dia de negridão, dia de densas nuvens, esse dia todo nebuloso, e o motivo do dia, que é o seu pecado, o nosso pecado. E porque Deus tem ciúme, zelo, por causa do relacionamento dele com o seu povo. Agora no capítulo 2, se nós vamos ler só os 3 primeiros versículos, Sofonias, como todo bom escritor, vai juntar então a escatologia com um chamado a repensarmos algumas coisas em nossa vida. E ele diz assim, capítulo 2, versículo 1: reúna-se e ajunte-se, nação sem pudor. Está falando para ajudar. Nação sem pudor, antes que chegue o tempo determinado e aquele dia passe como a palha, antes que venha sobre vocês a ira impetuosa do Senhor, antes que o dia da ira do Senhor os alcance. Sofonias está dizendo, bom, olha que interessante, ele acabou de dizer, o dia do Senhor vai acontecer, ele está próximo, ele logo vem. Não há nada que os livre, nem o seu ouro, nem a sua prata vai livrar. Mas há algo que você pode fazer antes dele chegar. Lembra que quando nós vimos, estou lembrando disso tudo que foi, eu não lembro disso tudo que foi, mas teve algum estudo que eu dei aqui recentemente na igreja, não vou lembrar qual que foi, em que foi citado, o escritor fazia uma alusão a Isaías, foi Paulo que disse isso, lá em 1 Coríntios capítulo 15, fazia uma citação de Isaías capítulo 22, quando ele diz lá, lembra, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Lembra daquela quando eu preguei 1 Coríntios 15, as consequências da ressurreição? Eu assim, não lembro. Foi há 3 domingos. Então assim, verdade, sobre isso. E aí, é exatamente essa ideia do povo babilônio chegando, invadindo o povo, a Jerusalém, e o pessoal olhando e falou assim, bom,
já que vai acontecer a qualquer momento, já que eles estão chegando, o que a gente pode fazer? Vamos comer, vamos beber, vai morrer amanhã? Vamos aproveitar essa vida. Sofonias está dizendo, não vai fazer isso. O dia do Senhor está chegando, o exército está vindo. Então o que vocês vão fazer é reúnam-se e ajuntem-se. Ou seja, façam algumas considerações como povo de Deus, nação sem pudor, antes que chegue o dia determinado. Desculpa, William, mas nesse caso eu vou ter que discordar da RA. Porque a RA parece que traz uma ideia de que antes que o dia seja determinado, alguma coisa assim, como se ainda não tivesse determinado. Eu lembro quando eu li alguma coisa dessa. Lê aí pra gente, versículo 2, comecinho só. Antes que determine. Você está com a real ou está com a corrigida hoje? Antes que saia o decreto. Antes que saia o decreto, ok. Não é essa a ideia do original. O original é antes que o decreto seja colocado em vigor. Já está decretado. Antes que produza efeito. Ok. Você está com qual versão? A série. Corrigida, isso daí, né? Isso, é exatamente isso. Não é antes que saia o decreto. Vamos dizer assim, vamos ver o que Deus vai fazer. Não, já está decretado. Mas é antes que esse decreto faça valer, produza os seus efeitos. Então, desculpa a questão da RA, mas neste caso a tradução, né? O João Ferreira de Almeida deu uma escorregada. Porque o original traz essa ideia. Hoje você me conhece, não sabia disso. Eu já olhei e falei, eu vejo o Menino aqui, eu vou para outra versão. Desculpa. Ok, então antes que chegue o tempo que já está determinado, já está certo. Se já está certo, produza algumas mudanças na sua vida hoje. Logo, logo ele vai falar que tipo de mudança que nós temos que fazer, uma vez que o dia do Senhor está próximo, iminente. Antes que venha sobre você a ira impetuosa do Senhor, antes que o dia da ira do Senhor nos alcance. Perceba o senso de urgência? Antes disso, porque está chegando. Antes disso, faça algumas considerações na sua vida, junte-se, examine-se. E aí então ele vai mostrar no versículo 3, nós terminaremos com algumas lições que traz no versículo 3, que tipo de exame nós temos que fazer na nossa vida. Ele diz assim por 2 vezes, busque, como assim no versículo 3, busquem o Senhor. Depois mais para o meio, busquem a justiça. Ou seja, nós devemos buscar o Senhor e a sua justiça. Nós cantamos agora, né? Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Perceba, não foi à toa, né? Jesus, quando falava suas palavras, ele realmente estava citando o Antigo Testamento. A lei faz isso muito mais do que a gente imagina. Quando Jesus falava, basicamente ele estava sempre fazendo alusão ao Antigo Testamento. Ele diz, busque o Senhor e busque a sua justiça. Já que o dia do Senhor está próximo, reúna-se e coloque uma coisa na sua cabeça. Faça um acordo com o seu coração, consigo mesmo. Busque o Senhor. Busque a sua justiça. Agora olha para quem que era isso no versículo 3. Todos vocês, os humildes da terra. Vocês que fazem o que Ele ordena. É interessante, ainda não aconteceu no livro de Sofonias, mas vai acontecer logo para frente, uma expressão chamada o remanescente do meu povo. Logo vai aparecer essa expressão aqui no livro de Sofonias. Porque o profeta sabia que dentro daquela pecaminosidade do povo todo, tinha ainda um pouquinho de gente que estava querendo coisa séria. É quando a gente olha para o cristianismo hoje, a gente olha e fala assim, gente, o que virou o cristianismo? O que virou o cristianismo? Você olha para as igrejas em geral, assim, para o que está o cristianismo, e fala assim, gente, que bagunça. Que bagunça. É só ver o que aquela reality show do TikTok que vai ter de cristão. Você fala assim, gente, o que é isso, né? E olha que eu estava brincando com o Gabriel, mas eu descobri uma coisa ontem, rapaz, mas depois ele conta para você, eu não vou falar isso no meio da mensagem, gravando. Vou te expor assim. Mas assim, conversa com ele no final do curso. Você olha porque você fala, o que está acontecendo? Mas sempre teve um remanescente, sempre teve. Deus nunca ficou sem um remanescente. A história da igreja, uma das matérias que eu gosto de ministrar quando eu aula, a história da igreja, tem momentos na história da igreja que assim, você fala assim, o que está acontecendo com a igreja? Assim, só não acabou por Deus mesmo.
mas sempre tinha um remanescente. Interessante que às vezes esse remanescente era perseguido pela igreja institucionalizada. De tão podre que estava a igreja perseguia aqueles que queriam uma coisa séria. De tão ruim que estava a qualidade da igreja. Mas sempre teve esse remanescente. Sofonias está olhando para toda essa pecaminosidade do povo, para a idolatria, para tudo que estava acontecendo, mas diz: eu sei que dentro de vocês aí, tem aqueles ainda que são humildes da terra e que fazem o que eu lhe ordeno. E humildade e obediência estão extremamente relacionados. Porque quando eu sou orgulhoso, eu olho para aquilo que a Bíblia diz e digo assim: não, eu tenho um jeito melhor de fazer as coisas. Isso é o orgulhoso. Por isso que Deus rejeita o orgulhoso. Por isso que Deus não se relaciona com o orgulhoso. Porque o humilde é aquele que olha para a Bíblia e fala assim: de fato, mais uma vez Deus estava certo e eu estava errado. Isso é humildade. Humildade é reconhecer a sua pecaminosidade, a sua pequenez, e diante de tudo isso, reconhecer que Deus está certo e você está errado. Sempre. Sempre. E aí você vai obedecer a Deus. Mas toda vez que a gente desobedece a Deus, é porque a gente olhou para algum mandamento, ou não leu o mandamento. Você não sabe o que Deus quer, daí você não vai conseguir obedecer. Ou você mesmo lendo falou assim: não, mas eu acho que neste caso, assim vai ser melhor. Isso é orgulho. E o orgulho leva à desobediência. A humildade sempre vai conduzir à obediência. É interessante quando ele diz: todos vocês, os humildes da terra. Porque se você vai lembrar de Mateus capítulo 5, tanto o versículo 3 quanto o versículo 5, nas bem-aventuranças de Jesus, Jesus fala: bem-aventurado vocês, os mansos. E depois ele fala: os humildes de coração, porque vocês herdarão a terra. Esses são os humildes da terra. Esses são os que ainda obedecem a Deus. Vocês que fazem o que Ele ordena. Busquem a justiça. Agora olha que interessante. Busquem a humildade. Aí você pensa assim: espera aí, eles já não eram humildes? Por que eles tinham que buscar a humildade? Porque justamente quem é humilde busca a humildade. Sabe aquele cara que fala assim: ó, eu sou humilde. Quando o cara fala eu sou humilde, você fala assim: não. Assim, a maior fala, uma fala mais orgulhosa que pode existir é isso: eu sou humilde. Porque quando você conversa com alguém humilde, a última coisa que ele vai falar é que ele é humilde. Com alguém que é realmente humilde. Quando você conversa com alguém e fala assim: eu sou humilde, eu posso falar assim, é a frase mais orgulhosa que pode existir. O pior é quando a pessoa chega e fala assim: meu maior defeito é que sou muito humilde. Aí é pior ainda. Então, o profeta sabe: aqueles que são humildes são aqueles que vão buscar a humildade porque ainda acham que não são humildes como deveriam ser. E isso é de fato ser humilde. Porque aquele cara que fala assim: eu já sou humilde o suficiente, na verdade ele é orgulhoso. Na verdade ele está desobedecendo. Na verdade ele se acha muito, porque ele já se acha com uma qualidade que ele precisava ter, uma característica que ele precisa desenvolver, que é a humildade. E quando a gente acha assim: não, eu já sou obediente o suficiente a Deus, eu já sou humilde o suficiente, eu já sou servo o suficiente, eu confio já demais. Quando você se acha que tem alguma qualidade que a Bíblia fala para você buscar, e você já está buscando isso suficientemente, pode ter certeza que você não está. Porque isso é orgulho, e o orgulho sempre vai levar à desobediência. A humildade vai ser sempre aquela pessoa que fala assim: não, eu ainda não sirvo do jeito que eu deveria servir. E geralmente quem fala isso é quem serve realmente. Eu ainda não sou humilde do jeito que eu deveria ser. Quem fala isso geralmente é aqueles que estão buscando e são humildes. Eu ainda não amo do jeito que eu deveria amar. E quem geralmente fala isso é quem ama realmente. Quando o outro fala assim: não, mas eu amo já demais, pode ter certeza que essa pessoa só ama a si mesmo, mas não ama o outro como deveria. Então o profeta está dizendo: vocês que são humildes, busquem a humildade. Agora o finalzinho do versículo 3 é interessante, porque ele diz: talvez vocês tenham abrigo no dia da ira do Senhor. Talvez vocês tenham abrigo no dia da ira do Senhor. Sabe por que o profeta está dizendo isso? O profeta está dizendo isso porque eles sabem que às vezes os bons são castigados por causa do pecado dos maus. Quando Babilônia ia invadir Israel, o reino do sul, Judá, a Babilônia não ia falar assim: ó, vocês podem, por favor, separar todos aqueles que são humildes de um lado, a gente vai deixar vocês aqui. O Babilônia estava nem um pouco preocupado com isso.
Nem um pouco preocupado com isso. E outra coisa que talvez tenha levado Sofonias a escrever isso é justamente porque o profeta reconhecia que as coisas não dependem sempre de nós. Porque nós pensamos assim: se eu for bonzinho, se eu fizer tudo que Deus pede, as coisas vão começar a dar certo na minha vida. E quando não começa a dar certo, aí eu fico emburradão lá em casa, porque eu estou fazendo tudo direitinho e Deus não está me abençoando. Isso não é a Bíblia. A Bíblia fala: busque a Deus, faça aquilo que você tem que fazer, busque a Deus, busque a justiça, busque a humildade, busque a obediência. O que vai acontecer é com Deus. Deus é que determina o que vai acontecer. Deus não faz barganha, Deus não promete as coisas. Deus não faz: se você fizer isso, fica tranquilo, aí eu não vou deixar você. Não, Deus não promete, assim, claro, Ele promete algumas coisas na Bíblia, mas Ele não faz esse tipo de barganha conosco. Ele não faz isso. Então Ele não fala assim: se você fizer tudo certinho no seu trabalho, e falar sempre a verdade, está todo mundo bem, fica tranquilo, dentro de 2 anos você vai virar o presidente da empresa. Não é isso que Ele fala. Às vezes você vai fazer isso e vai ser mandado embora. Isso pode acontecer. Isso pode acontecer. Por quê? Porque Deus faz o que Ele quer. Então o profeta diz: bom, talvez, se Deus quiser, se Deus achar que deve fazer isso, se Ele achar por bem fazer isso, talvez vocês tenham um abrigo no dia da ira do Senhor. Mas se Ele não quiser também, vocês vão sofrer quando vier os babilônios, do mesmo jeito que o restante do povo vai sofrer. O que cabe a nós? Não é saber um talvez o que vai acontecer. O que cabe a nós é buscar o Senhor, buscar a sua justiça e buscar ser humilde diante dele. O dia do Senhor está próximo. Tanto hoje como amanhã, como daqui a 10 anos, como esteve antes, sempre está próximo. Jesus Cristo está às portas, e sempre esteve e sempre vai estar. A volta dele é sempre iminente, pode acontecer a qualquer momento. O que nós faremos diante disso? Prestem atenção. Ouçam, o profeta está dizendo: vamos buscar a Deus, vamos buscar a sua justiça e vamos buscar a nossa humildade e obedecer aos mandamentos dele. Senhor, essa é a nossa oração diante destas palavras. Nos ajude, Deus. Eu sei quanto o meu coração é propenso ao orgulho e, consequentemente, se afastar do Senhor e achar que temos a melhor maneira de se viver neste mundo. Mas isso não é verdade. Então, quebre dia após dia o meu coração, o coração de cada um aqui. Nos conceda a humildade de reconhecermos que ainda estamos muito longe daquilo que precisamos ser, das coisas que precisamos fazer aqui. Estamos muito longe de agradar o Senhor. E nós precisamos diariamente buscar a Ti, buscar o Senhor, buscar a humildade, buscar a justiça. Nós precisamos disso, meu Deus. Nos ajude nisso. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém.